Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na nossa série de pintura com stencils da OPA Criando Arte, hoje nós vamos fazer essa flor de maio. Esse stencil é muito bonito, é o 3543. Então, vamos pegar os pincéis, os materiais e nossos stencils e vamos pintar. Aqui eu estou reaproveitando uma plaquinha que já estava pintada de branco e tinha chuva americana. Então, eu coloquei uma fita crepe e pintei um pedaço com o cinza. Aproveitei o mesmo cinza e fiz um pouquinho mais de chuva americana para completar e conversar com essa lateral. Agora a gente vai colocar o stencil e nós vamos fazer toda a marcação dele com o Betume Colors na cor Nogueira. Bem suave, para não marcar muito o nosso trabalho. Faça movimentos giratórios e preenche todo o stencil. Agora a gente vai tirar o stencil e com o mesmo Betume Colors nós vamos preencher os espaços entre as flores, no meio das folhas, bem suave, da mesma maneira que a gente fez antes, mas nós vamos preenchendo esses espaços vazios para já ter uma base de sombra, né? Agora nós vamos começar a pintura propriamente dita. Eu estou fazendo aqui as folhas com o verde pistache. Trabalhe sempre em movimento circular, preenchendo todos os cantinhos. Sempre que pegar tinta, não esqueça de tirar o excesso num papelzinho ou num paninho do lado que você mantém. Se tiver dificuldade, você pode pôr uma fita crepe para segurar o stencil na peça. Agora nós vamos pegar o verde oliva e fazer o centro dessas folhas. Lembrando que as folhas da flor de maio, elas são folhas mais, é quase uma suculenta, né? Então, a gente tem que preencher bem para ela ficar bem, não tão transparente, né? Agora, eu preenchi totalmente aqui com branco, para mim cobrir esse fundo que estava com a chuva americana. E estou entrando em cima dessa primeira camada de branco, eu estou entrando com o rosa bebê. Preencho novamente as 3 flores e os botões com o rosa bebê. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do romã, bem de leve, e vou começar a fazer esse sombreado. Porque se você ver a flor de maio, você vai notar que ela é branca, né? E as pontinhas delas são mais rosadas, né? Chegando até um vermelho. Então, sempre que você for pintar uma flor, mesmo que você vá usar o stencil, não esqueça de pegar a sua referência na internet. É bem interessante a gente ter uma referência da flor para poder fazer o mais parecido possível. Então aqui, olha, como eu estava com o pincel sujo, eu peguei um pouquinho do romã e fiz. Agora eu vou pegar um pouco mais e vou deixar mais avermelhado todas essas pontinhas. Olha como vai ficando. Isso eu vou fazer nas 3 flores e no botão. Nada impede que você faça a sua flor com outras cores, mas se você quer fazer ela com aparência mais realista, sempre se baseie numa fotografia.
A gente acha bastante na internet. Então a gente vai colocando aos poucos, né? Sempre tirando excesso, fazendo um movimento circular e tonalizando todas essas pontinhas. Note que ainda eu tenho um rosado, ela não tá tão avermelhada, porque o meu pincel ainda tá sujo com o rosa bebê. Faça todas as pontinhas. É uma flor que ela tem várias pétalas, né? Então a gente tem que tomar o cuidado também para não sujar esse meinho dela que é branco. Então sempre pega um pincelzinho pequeno, né? Eu estou usando aqui um número 0, é o 462 da Condor, número 0. Pega a tinta, tira o excesso e aí vai fazendo todas essas pontinhas. Olha, vai ficando dessa maneira. Ela não destaca tanto porque o meu fundo é branco. Agora eu vou pegar esse eyeliner e vou fazer todo esse acabamento, né, dos galinhos, que é como se o meu galho de flor tivesse caindo lá de cima. Então a gente vai preenchendo, juntando com o liner, e eu estou usando aqui o verde oliva, né, que é o tom mais escuro. Inclusive a gente vai aproximar todos esses cabinhos dos galhos, inclusive as flores. Nós vamos juntando para deixar com uma aparência um pouquinho mais realista. Feito isso, agora nós vamos começar a flotar essa flor. Então eu vou pegar o tom de romã e todas essas partes que ficou sem a pintura por causa do plástico do stencil, nós vamos fazendo uma sombra. Dessa maneira a gente vai juntando todas as pétalas, fazendo a sobreposição e tirando esse aspecto de stencil. Então a gente vai sempre trabalhando com a ponta do pincel, com tinta, ele tá trabalhado com um pouquinho de água e a tinta na ponta. E a gente vai fazendo esse sombreado. Também estou usando aqui um pincel pequeno. Esse pincel é o 405, número 6, também da Condor. Dessa maneira, a gente vai fazendo todo o acabamento das pétalas. Aqui, por exemplo, olha, eu tinha uma dobrinha. Aí eu tenho alguns lugares que é sobreposição, outros lugares eu vou fazendo essa sombra para definir a pétala. Como são bastante pétalas numa única flor, a gente vai, para não precisar, né, usar secador, a gente vai fazendo aos poucos. Faz uma, vai para outra. Dessa maneira, esse flotado, né, essa sombra vai secando e a gente não precisa fazer uso do secador. Uma dobra.
Veja que tem bastante pétalas para a gente fazer esse trabalho. Nós vamos fazendo todas as sombras projetadas, né? Porque eu tenho pétalas em cima de pétalas. Então, com essa sombra a gente vai fazendo toda a separação. Agora eu vou fazer também um sombreado, juntando um pouquinho essas folhas, né? Deixando elas mais próximas também com o intuito de estar tirando essa aparência de stencil. Então, da mesma maneira, com o pincel 405 e a cor verde oliva, a gente vai fazendo esse sombreado, aproximando as partes da folha. A gente faz de um lado. Aqui eu tenho o cálice, né? Da onde sai a flor, então também tenho que colocar uma sombra. No botão. E do outro lado a mesma coisa. Dos dois lados nós vamos trabalhar com essa sombra. Aí fica com um aspecto um pouco mais realista. Nota que eu não estou fechando completamente, que eu quero que apareça um pouquinho esse veio da folha, que ele na flor real ele é bem marcadinho. Agora eu peguei um pouquinho de branco, misturei com o verde pistache e clareei um pouquinho as pontas. E também onde o botão junta com a parte da folha, também coloquei um pouquinho desse verde pistache com branco. Estou colocando um pouco de branco para realçar um pouco mais essa parte interna da flor, que ela é bem branquinha. Então, agora a gente vem com o pincel e a tinta branca pura e faz esse reforço de... Não seria luz, né? Mas sim a cor da flor. Posso iluminar um pouquinho algumas partes também das folhas. E vai ficar dessa maneira. Agora, eu peguei o Betume Colors e vou jogar algumas folhas, daquelas folhas de segundo plano, que a gente não vê elas muito bem definidas. Então, eu posso estar escolhendo alguns lugares que ficarem meio vazios e colocando essas folhas de segundo plano. Bem suave, né? Para não marcar demais. Posso colocar uma flor lá atrás. Vai escolhendo aqueles espaços que ficaram meio vazio e aí você vai acrescentando essas flores e folhas de segundo plano. Pode pôr um botãozinho. E aí você vai criando. Agora, o que nós vamos fazer? Com o branco e o pincel 422, que é o liner, nós vamos intensificar todas essas bordas da flor.
Fazendo isso, eu vou dar um destaque, né? Vou fazer com que algumas partes delas sobressaiam. Então, a tinta um pouquinho diluída, não muito, porque se ela tiver muito diluída, ela vai ficar transparente. E o meu fundo é claro, então eu tenho que deixar ela um pouquinho mais espessa para mim fazer com que ela apareça. E aí a gente vai fazendo em alguns lugares, não é o contorno todo, mas em alguns lados das pétalas a gente vai jogando esse branco. No botão. Esse traço, ele não é um traço extremamente perfeito, que ele vai do começo ao fim na mesma espessura. Você começa a fazer e quando for chegando no fim, você levanta um pouquinho o pincel. Dessa maneira ele fica mais delicado. E toma cuidado para não pôr a mão em cima, porque às vezes está úmida e a gente acaba pondo a mão em cima e tira, né? Então sempre prestando atenção nisso. E a gente vai fazendo esses detalhes. Joga um pouquinho de luz. Fica dessa maneira. Agora nós vamos colocar o stencil 3550 usando o cinza e vamos fazer um pouquinho de sombra no contorno também. Eu peguei um pituá grande, bem pouquinho tinta, vou fazendo um pouquinho de movimento circular nessa parte clara. Somente no contorno. E aqui está a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. E não esquece de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal para mais vídeos. Até a próxima!